vão ver. É um fotógrafo que eu gosto bastante, que eu acho que dá para a gente pensar muitas coisas a partir das fotos dele. A gente vai, então, trabalhar com família e rede de proteção dos territórios, trazendo alguns conceitos para aprofundar um pouco essa visão e trabalhar um pouquinho em como conhecer e articular essa intersetorialidade no território. E aí a gente vai fazer alguns encaminhamentos, ok? Então, vamos lá. Essa é uma foto do Cláudio Edinger, que a gente traz para iniciar o nosso encontro. Primeiro, para homenagear as crianças, nós estamos na Semana das Crianças, né? E a gente achou que seria muito, muito bacana começar com uma criança aqui, né? É o nosso objetivo maior. Essa criança é uma índia linda, né? Que está nos olhando, assim como nos olha seu bichinho de estimação, né? Uma preguiça, né? E atrás, ali não desfocado, tem uma mulher, não sei se é mãe, mas é uma mulher da tribo, curtindo, eu acho, porque me parece que ela está sorrindo e olhando para essa menina, né? Então, eu acho que tem muitas questões do cuidado aí, né? Do cuidado dela com a preguiça, do cuidado da mulher com ela, né? Tem muita questão que a gente também vai lidar, que é a questão da diferença, né? As famílias diferentes, né? Os territórios diferentes, enfim. Mas tem essa altivez, essa coisa bonita, né? Que traz esperança aí, né? No futuro para a gente. Então, é para homenagear todas as crianças de todas as culturas e de todos os lugares. Ok? E falando nele, no Cláudio Edinger, né? Ele tem uma técnica que é bem interessante, chama técnica do foco seletivo. Ele coloca em evidência algumas imagens e outras ele deixa fora do foco. E ele nos força a olhar de uma forma diferente. Então, a gente olha com mais liberdade de escolha, né? Ele obriga a gente a desfamiliarizar as cenas. E é interessante porque ele, nesse jogo de foco e desfoco, ele, na verdade, às vezes, dá mais importância até no desfoque, né? E o que importa é essa relação do foco e do desfoco, né? A gente olha de uma outra forma coisas que talvez a gente não visse. E nesse sentido, a gente traz duas fotos dele aqui para a gente conversar um pouquinho sobre, né? Então, são duas fotos da Bahia, que ele fez no sertão da Bahia, com essa técnica, né? E a partir dessas duas fotos, a gente quer iniciar uma conversa com vocês sobre a nossa questão do nosso dia de hoje, que é em que essas fotos podem nos ajudar a olhar para as famílias e para as instituições no território. Ou seja, um foco e um desfoco. O que a gente foca, o que a gente desfoca nas famílias, quando a gente olha as famílias e os territórios. E se a gente mudasse esse foco, o que a gente veria? O que seria diferente? Eu convido vocês, então, a conversar um pouquinho sobre o que atravessa vocês, o que essas fotos trazem, que sentimentos vocês têm com relação às fotos e à questão que se coloca com relação às famílias e o território. Como que a gente olha? Podem falar, podem escrever no chat. É impactante olhar essas fotos? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Meire, Estamos tudo bem? fazendo aqui juntas, tá? Então, a Neire e a Renata, que sou a Helena. Assim, o foco essa primeira foto me traz muita questão de como é que, das coisas que são culturais de cada território, né? Da gente
prestar atenção nas marcas culturais de cada território. Por que eu digo isso, né? Eu foco nessa forma de carregar a bacia, né? E não é simples aqui, eu acho muito difícil. A gente imagina em São Paulo, uma pessoa aqui em São Paulo, a não ser que ela tenha origens mesmo também, né? Já, né, no Nordeste, é difícil a gente ver esse equilíbrio, toda essa destreza, essa forma, né? Isso é algo muito corriqueiro, muito normal no interior do sertão nordestino, da Bahia especialmente. Assim, marca familiar também. Eu já vi muita gente da família fazendo isso, da minha família fazendo isso. Então, acho que essa foto me traz isso, né? O que as culturas, as formas de cultura, as formas de se portar, né? De fazer as coisas de cada lugar. Muito bom, Meire. Muito bom. Acho que você traz uma questão muito, muito importante, né? O que a gente tem nos territórios, né? Você traz a questão cultural aí de uma forma muito interessante, porque realmente a gente não vê, né, esse tipo de cena nos territórios aqui periféricos, mas muita gente vai entender essa foto, vai saber dessa foto, vai lembrar de coisas, porque a gente tem muito migrante, né? E imigrante agora também, mas muito migrante da Bahia, do Nordeste, de vários lugares, né? E quando olhar essa foto, vai identificar, né? Vai lembrar, vai a memória virá, né? E isso está lá, apesar de não aparecer no território, né? Está desfocado, mas está na memória das pessoas, né? Na memória e na cultura, né? Das pessoas. Eu acho muito Eu, ao interessante. mesmo tempo, fico pensando assim, né? Mesmo quem tem essa origem aqui, como não é comum, e como é que a gente aceita, né? O que é cultural de outras regiões, porque ninguém aqui tem coragem de fazer esse tipo de forma, né? Eu acho difícil, agora a pessoa tem esse crime, mas a pessoa não põe, não faz desse jeito, né? Mais aqui. É estranho, né? Você for uma coisa, imagina, sai aqui no Jardim Helena, mesmo que você tenha essa origem, for carregando na cabeça. E no sertão é comum, né? Muito comum. Também. É isso mesmo. Muito comum. Como é que a gente olha para esse diferente, né? Eu acho que é muito importante isso que você traz. Fala, Lígia. E ao mesmo... Não, eu acho que assim, ontem, Meire, uma pessoa nos contou, eu adoro fazer essa coisa entre grupos, porque é tão interessante, tem tantas culturas, né? Uma pessoa nos contou que ela vem, não falou da onde, enfim, do Nordeste, que ela lavava a louça assim com a sua mãe. E que ela tinha muito prazer, era uma coisa muito gostosa, ela tinha uma boa lembrança da infância. E ela foi visitar uma mãe, agora na quarentena, e ela entra, assim, na beira da porta, ela olha para dentro, e no meio da sala tinha uma bacia com as louças dentro. Ou seja, né? Eu adorei que a Val falou, né? Como isso está desfocado, né? E eu fico pensando nas crianças, né? Que possivelmente não conhecem lá né, no seu bairro, nem no meu, nem, enfim, em São Paulo, porque não se tem esse hábito, né? Mas como é interessante saber que isso existe, né? E de verdade, é um equilíbrio imenso que essas pessoas têm. Eu me lembro de ver pessoas assim, ficar muito surpreendida, falar como é que ela consegue equilibrar coisas pesadas, né? É uma construção, né? E, enfim, Sim. pensando nas crianças, como elas têm que ter acesso a isso como um elemento da cultura, né? E essa história também, né, de ir lavar no rio e nadar e brincar no rio, né, que também é uma coisa que contaram, né, nos outros grupos e que a gente vê pouco aqui, né, quer dizer, a gente não tem muito isso, não tem isso, na verdade. Só tem córrego, aqui tem... Poluído. Quem mais, gente, se arrisca aí? Vamos lá. A Carla quer falar. Eu queria falar. Carla, Na verdade, assim, aqui na escola a gente já faz alguns anos, é meu terceiro ano como coordenadora nessa escola,
e a gente tem um trabalho no início do ano, identificar de onde vêm os pais, né, de saber da origem dos pais. E a gente tem um número muito grande, né, de famílias que têm origem no Nordeste, né, sobretudo no Nordeste, é o maior número. Aqui na nossa escola a gente tem, todo ano, pessoas de todas as regiões do país, né? Então, a gente configura ainda a cidade de São Paulo como aquele que recebe muitas pessoas. E estamos recebendo também muitas pessoas da América Latina em si, né? Temos um grande número de pais, né, que são da Bolívia, temos da Argentina, temos do Paraguai. O ano passado tivemos uma família que era ali da região central, esqueci o nome do país, né? Então, eles acabam contribuindo muito com suas culturas. O que me tocou nessas duas imagens, né, é que essas duas imagens elas estão dando foco a objetos e não às pessoas, né? E daí eu fico pensando assim, quantas vezes a gente mede, né, faz a medida do outro, né, por aquilo que ele apresenta e não pelo que ele de fato é, né? A pesquisa a pesquisa e o contato com as famílias ela foi encantadora no primeiro momento e ela continua sendo, né? Nós temos uma escola com 592 famílias, né? Uma escola muito grande de educação infantil. Eu brinco sempre que é quase uma ENF, né? E no primeiro momento a gente não conseguiu atingir todas as famílias, mas o nosso trabalho com a pesquisa não parou. Então a gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo de apoio, né? Que são profissionais que estão em teletrabalho porque não podem ou por questões até de saúde, né, de comorbidades, e essas pessoas estão ligando para as famílias ainda, né, estão ainda ligando para as famílias e tentando entender como que está esse momento dentro das famílias, tá? E o mais bonito desse trabalho que eles estão realizando junto conosco é eles perceberem, né? São os profissionais, foram os professores num primeiro momento, e esses profissionais agora perceberem o quanto é importante a gente oferecer os nossos ouvidos, né? Então, esses dias, uma das meninas que continua, né, a mais firme na pesquisa, ela falou assim: Carla, eu fiquei 52 minutos no telefone com uma família porque eles queriam conversar, né? Então, é um pouco dessa escuta que a gente está conseguindo fazer, né? E desfocando mesmo, né? Tirando o foco dos objetos, tirando o foco da dificuldade que essas famílias têm de entrar em contato conosco, ou de nos procurar, e colocando o foco na pessoa, né? Naquilo que ela está vivenciando, naquilo que está acontecendo, né? Então, é esse olhar que a gente precisa ir apurando aí no decorrer desse tempo, né? Nossa, emocionante. Fala, Lica, você quer falar? Nada, é muito significativo isso que você está dizendo. E a gente anda pensando muito sobre essa questão da escuta. E a escuta é isso, né? É se disponibilizar, ficar 52 minutos, porque entender o que aquela família precisa falar. E também é uma escuta sempre ativa e tudo. A gente podia conversar um pouco com você, depois você contar um pouco o que vocês andam concluindo aí de toda essa escutação, né? Muito bonito o que você anda fazendo, muito bonito. Acho que é muito significativo. A gente né, levantou tantas coisas para fazer e talvez essa tivesse sido uma das coisas fundamentais
papel da escola de saber como estão as famílias, né? Muito bom. A gente, eu inclusive já tinha respondido, né, o questionário lá de vocês, né, tinha mandado os dados iniciais com a porcentagem que a gente tinha atingido até a data, né, que tinha sido estipulada, mas hoje eu já tenho um outro número, né, eu tenho questões diferentes. Até a minha pergunta nesse momento era se a gente pode atualizar, encaminhar de novo. Pode, Tá? E aí claro. a gente faz isso até a sexta-feira. Pode fazer sim, eu localizo você em repetição e deixo a última. Sim, tá, Tá? Joia? Como é que é o nome da tua unidade? Enei Aviador Edu Chaves. Legal. Que trabalho importante esse. Nossa, assim, a gente fica emocionada quando tem esse olhar, né? Quer dizer, o que eu quero ver, no que eu vou dar foco, né? Quando você fala essa coisa de não nos objetos, mas nas pessoas, nas questões que as famílias têm, como é que eu vou olhar essas famílias? E vocês estão acolhendo, né? Por meio do telefone, mas é um acolhimento maravilhoso que aproxima muito, né? Na verdade, que aproxima. E a gente sabe que muitas vezes, muitas famílias que não se apresentam têm muitas questões, né? E essas famílias às vezes são as que mais estão precisando de acolhimento, de escuta, enfim. Então, muito, muito lindo o que vocês estão fazendo e tem tudo a ver, né, com as fotos e com como vocês estão, como você está interpretando a foto. Maravilhoso, muito, fiquei emocionada. Muito bacana. Alguém mais? Quem mais quer comentar? Acho que é uma discussão interessante essa, né, que essas fotos estão possibilitando. Tem chat? Não. Não tem chat. Só a Meire falou que precisou fechar a câmera um pouquinho. A Meire Então tinha vamos falado seguir. Vamos seguir. E tudo isso, né, que vocês trouxeram, né, na verdade, está no território. E a gente pegou uma frase do currículo da cidade, né, para trazer essa dimensão que vocês mesmas falaram agora, né? Um território não é um lugar com uma forma definitiva. Ele é um cenário constantemente renovado, onde as atividades, desde as mais cotidianas até aquelas mais especializadas, são criadas a partir da herança cultural do povo que nele vive, em suas relações com os processos globais. O currículo da cidade fala bastante em território, né? Que é um conceito que vocês já sabem, muito trabalhado pelo Milton Santos, né? Que fala do território usado, né? Como um espaço onde a vida humana está, né? Um espaço onde tem peculiaridades, onde tem diversidade, mas diversidade de vida, é vivo, né? E é um espaço onde o vínculo primeiro se estabelece, né? O vínculo na família, o vínculo na vizinhança, o vínculo com as instituições, né? Então, é um espaço muito, muito interessante para a gente olhar como repleto de vida, repleto de possibilidades, né? Porque eu acho que é um campo mesmo de possibilidades. Tem necessidades, mas tem possibilidades, né? Então, o que compõe um território? Né? Famílias, instituições formais e não formais, espaços públicos de convivialidade, né? Praças, espaços culturais, não estão utilizados agora, mas eles estão lá e serão utilizados, né? Mas ele tem precariedades, necessidades, tem violência, mas também tem sonhos, lutas, desejos e solidariedade. Eu acho que isso amarra um pouco
aquela frase, né, e esse conceito do Milton Santos, né? As pessoas precisam lá, que estão lá, precisam ser escutadas, né? E o Milton Santos mesmo diz que a função do território é fazer falar, ou seja, dar visibilidade, né? Eu acho muito interessante essa forma de olhar o território, né? Que não vê só as necessidades e as precariedades, mas vê também a solidariedade que hoje cada vez mais está acontecendo, né? As lutas, os desejos, enfim. O Marcelo Gleiser, que é um físico, ele diz que o vírus tornou visível aquilo que estava invisível em vários aspectos, né? E eu acho que é isso que a gente está vivendo um pouco agora, visibilizando, né, dando visibilidade a muitas coisas que estavam lá meio debaixo do pano. Bom, como a gente disse, tem instituições, e se a gente pensar nessas instituições, a gente vai começar a olhar e ver que pode haver reciprocidade, muita reciprocidade nessas relações, e a gente sabe que vocês já estão trabalhando com isso também, né? A gente tem as redes setoriais públicas, que são as redes de políticas públicas, que muitas vezes são burocráticas, muitas vezes são engessadas, né? A gente sabe que tem uma luta ali por egos, etc., tem pontos de resistência, mas também tem fissuras, também é possível desacomodar, né? Também prestam um serviço especializado muito importante, então são serviços que a gente se relaciona, né, e que a população tem como respaldo, né, educação, a saúde, assistência, enfim, né? A gente tem também as redes de serviços sociocomunitários, né, que são extensões das redes espontâneas, porque elas são orgânicas, elas nascem no território, né? Elas nascem a partir de uma necessidade do território, e elas são mais flexíveis, elas são mais próximas da população, têm uma identidade, né? As instituições ligadas às igrejas ou às associações de bairro, enfim, tem várias instituições na comunidade que são muito importantes neste momento da pandemia, mas não só neste momento, né? São orgânicas mesmo. E a gente tem também as redes sociomovimentalistas, como se diz, que são redes que não são institucionalizadas necessariamente, mas elas oxigenam as outras redes, as outras instituições, porque elas também nascem na comunidade, mas elas lutam por direitos, né? Elas exercem controle social, enfim, elas vão se inserindo nesse contexto do território e das outras instituições e vão trazendo novas forças, oxigenando mesmo, como a gente diz, trazendo vida, né? E trazendo questões de luta por direitos, né? Além disso, a gente tem as instituições privadas, que muitas vezes a gente lança mão, né, do comércio, às vezes de alguma indústria que há no território, para contribuir com algumas ações que as redes estão desenvolvendo, ou que o próprio SEI ou a própria EMEI, o próprio CMEI está desenvolvendo, às vezes, a gente consegue materiais no comércio, enfim. A gente pode contar com muitas instituições privadas também, em alguns momentos. E a família, né? Que a família não deixa de ser uma rede primária de proteção, né? É uma rede também, é lá onde as pessoas iniciam suas vidas, iniciam suas relações, né? Se subjetivam e estão aí num processo de relação com todas essas outras redes, né? Portanto, né, a rede de proteção social é uma rede de cuidados compartilhados, né? E tem a ver com a necessidade de tecer laços de confiança e solidariedade entre os serviços e a população no território, né? A gente tem
toda essa rede, na verdade, ela também tem ações de cuidado, né? A saúde tem cuidado, a escola tem cuidado, a assistência tem cuidado, enfim. A gente pensa numa rede de cuidados que podem ser compartilhados, né? Eu acho que tem experiências muito legais nos territórios que a gente já vê isso, né? Agora, eu queria fazer uma outra provocação aí para vocês, né? Pensando nas famílias, tem esse ditado que eu acho muito interessante, que é um ditado chinês, que diz: para tornar algo invisível, é só torná-lo cotidiano. O que a gente pode dizer sobre famílias, tendo por base esse ditado, né? Tornar cotidiano, e algo fica invisível quando ele se torna cotidiano? Pensando nas nossas famílias, pensando nas outras famílias. O que vocês poderiam nos dizer com relação a isso? O que passa aí? Oi? Oi, estamos pensando aqui. Oi, Meire, fala. Nós estamos pensando aqui. Tá todo mundo pensando. Fez pensar. A gente está ouvindo você aqui pensando, né, que a Mary comentando que tinha uma pessoa conhecida que falava: se a gente não tomar cuidado com o tempo, até nós mesmos viramos uma espécie de geladeira no ambiente. Está lá e ninguém nota, né? Então é isso. Acho que o dia a dia, se a gente não fizer um exercício, as coisas começam a se naturalizar, né? De uma maneira muito brutal até. Uhum. Sim, é isso. Eu também penso da mesma forma. Quer dizer, a questão da naturalização, né, esconde muitas coisas, né? Se torna tão cotidiano, tão banal, que a gente não para pensar, né? Eu acho que tem muito isso. E a família, né? A família é uma instituição que está aí há séculos. E a gente convive com ela todo dia, né? Com as nossas e com as dos outros, né? Então, parece que é tudo normal o que acontece. Não é, né? É tudo natural. E aí a gente esconde, né? Muitos preconceitos que acontecem e que ficam ali naturalizados, né? Que a gente pode olhar de uma outra forma, né? A gente diz que não tem nada que pode ser mais escondido, né, do que o cotidiano. Não pode, alguma coisa que não pode acontecer, o cotidiano pode encobrir, né? Como é que a gente dá luz, né? Como é que a gente não torna a gente descobre esse esconderijo, né? Que está nas nossas próprias famílias, muitas vezes, às vezes nas nossas próprias atitudes, né? Às vezes a gente mesmo se pega, nossa, parece que eu pensei de uma forma preconceituosa aqui, né? E quando a gente começa a desnaturalizar, a gente consegue olhar para isso, né? Acho que é bem interessante isso que você fala. Fala. Oi? Tem um chat. A Dirce disse: acho que a gente se acostuma a algumas situações e muitas vezes nem percebe a dimensão dos acontecimentos. Isso mesmo. Uhum. É isso mesmo. A dimensão e a complexidade, né? Dos acontecimentos e das relações e das famílias, né? A gente fica nesse cotidiano e para de olhar coisas que, segundo, a gente pode pegar novamente a foto aí do Claudio Edinger, né? A gente pode dar um outro foco, né? Se a gente
desnaturalizar, né? Acho bem interessante. Pensando Alguém também, mais? Oi? que no nosso cotidiano, né, o quanto é interessante a gente fazer as coisas que mudam, né? As coisas que saem da rotina, né? Acho que justamente o quê? Coisas diferentes que podem revelar os lados surpreendentes das outras pessoas que estão conosco o tempo todo, muito, inclusive, na quarentena. Né? E como que a gente pode bagunçar um pouco esse coreto, sair um pouco fazer coisas que tiram a gente da rotina, e isso é um chavão, todo mundo sabe disso, a gente vive isso sistematicamente até, né? Porque no fim de semana a gente tenta fazer coisas diferentes, justamente para sair da rotina, e por isso a gente ama tanto o fim de semana. Né? Mas como que a gente pode cavar um pouco a superfície daquilo que está instituído com as pessoas e tudo, para que a gente tenha... Porque quando a gente se aproxima, como a Carla contou para a gente, né, das famílias ou das pessoas que estão conosco, a gente se surpreende, né? E tira um pouco essa invisibilidade aí do que traz a rotina, né, o cotidiano, né? É isso aí. E outra coisa que eu fiquei pensando também, desculpa, gente, Fala. mas a gente anda discutindo muito essa questão do cotidiano na escola, né? Das crianças, as pequenas ações do cotidiano que são invisíveis e que são importantíssimas. Né? Por exemplo, amarrar sapato com criança de 3 anos, colocar e tirar sapato, vamos colocar uma coisa que vai se apresentar, né? De ficar sem sapato dentro da sala pode ser uma coisa que a gente assuma como protocolo, vamos dizer. Isso não é banal com as crianças pequenas, isso dá um trabalho, né? E ao mesmo tempo é algo que não se planeja, não se, né? Esses elementos do cotidiano. Então também dar visibilidade para o cotidiano também é olhar para essas pequenas coisas e pensar sobre elas de forma organizada, e, enfim. Sem dúvida. E falando nisso, né, em descobrir, descortinar, né, eu acho que é interessante a gente discutir um pouquinho a questão desse conceito, né, de família desestruturada, que se usa muito, né, e que a gente pode pensar o que esconde, né, o que está atrás disso, né, o que contém essa imagem de família desestruturada, né? E a partir disso, se a gente tem essa visão, que práticas a gente tem, né, com essas famílias que a gente julga ser desestruturada, né? Eu acho muito interessante a gente pensar nesse conceito, porque ele está muito presente ainda, né? Muitas vezes no discurso já não está, mas na prática muitas vezes está, né? E a gente pensar esse conceito um pouco trazendo algumas questões históricas até, né? Da onde vem essa coisa de família desestruturada, né? Se a gente pensar lá atrás, no século XIX, no começo da República, né? A urbanização, a industrialização fez com que as pessoas viessem, claro, para a cidade, tivesse uma outra estrutura social, né? E também, nesse momento, teve um desenvolvimento muito grande da ciência, né? Então, a gente tem o surgimento da pediatria, da ginecologia, da puericultura, enfim. E esse desenvolvimento científico e essas novas profissões que surgem e tal, elas vêm trazer preceitos e ditados de como cuidar e educar as crianças, porque nesse momento tem uma preocupação bastante grande com a higiene, a saúde física das crianças, né? Que com certeza leva a práticas disciplinarizadoras, né? Disciplinarizadoras. E também prescritivas, enfim. Então, eles têm uma visão, e eu acho que vem vindo ao longo do tempo, né, meio ambígua da infância. Então, a infância é aquela que tem que ser protegida, cuidada, de uma forma bastante higienista, se a gente pensar, né?
Mas, ao mesmo tempo, aquelas famílias que não conseguem dar conta de fazer isso com as suas crianças, que serão o futuro da nação, que serão o futuro brilhante da nação, quem não consegue fazer isso, as famílias que não conseguem, elas ficam marginalizadas, porque o Estado pega na mão, né, e fala, se a família não dá conta, então é função do Estado proteger essas crianças e, ao mesmo tempo, proteger a sociedade dessas crianças que podem ficar na rua, que podem ser uma ameaça para a sociedade, etc. Então, é uma visão bastante ambivalente, né, que vem aí historicamente, que eu acho que a gente já desconstruiu muitas coisas, mas ainda tem muitos resquícios disso, né? E aí você pensa na criança que não tem esse cuidado, que pode ficar abandonada, como se falava, né? Esse conceito. E essa criança vem de famílias desestruturadas, né? Então, é interessante a gente ver todo esse histórico, essa construção que foi feita, né? Dessas famílias desestruturadas que tem, assim, na filantropia e tal, o que regula, né? Então, ela não tem, ela não é, ela não pode, então a gente dá, né? De uma coisa de benemerência e não de direito, né? E, na verdade, a gente sabe que toda família tem uma estrutura, né? Seja ela uma estrutura nuclear, seja ela uma estrutura mononuclear, com mãe e filhos, pai e filhos, ou avó e netos, enfim, seja ela homoafetiva. A gente sabe também que muitas famílias, até para dar conta da sobrevivência, se estruturam em redes, né? A Cíntia Sartre, que é uma antropóloga, trabalha bastante com isso. Como é que a rede na verdade, uma proteção para a família, porque um ajuda o outro. Então, a mãe, o tio, a avó, enfim. E também a circulação de crianças, né? Elas vão circulando nessa rede familiar e até de vizinhança. Então, são várias estruturas, né? Não há família desestruturada, porque quando a gente pensa na desestrutura, a gente pensa na falta. E a gente pode pensar de outra forma e deve, e eu acho que a gente tem desconstruído e tem criado novas culturas de como pensar isso já há muito tempo, né? Constituição, ECA, enfim, tem vários documentos já oficiais que trazem a questão do direito e que reposicionam, então, a questão e dá outra visibilidade para as pessoas, dá outra visibilidade para as famílias, né? Valoriza seus saberes, valoriza seus modos de ser, né? E pensa, então, a vulnerabilidade de uma outra forma, né? A vulnerabilidade não é falta só, a vulnerabilidade nos territórios é uma resistência. As pessoas resistem para sobreviver, as pessoas persistem, né? E isso denuncia toda essa forma de olhar, né? Denuncia toda essa história. Oi? Não, você falando, me fiquei pensando uma coisa, fico pensando até que ponto as instituições não assumem um papel também de melhor, né? De se colocar melhor, de se colocar acima, como isso tudo está a serviço de alguma outra coisa também, de uma outra, né? Não sei, porque em várias situações, até a gente mesmo, dependendo de como você está, como você se apresenta, as pessoas te veem de um outro jeito, né? Então, de como você se coloca, como você fala, né? E muitas vezes a aparência física ela se apresenta de um jeito e a gente também pode sentir né, esse tipo de relação um pouco mais como se fosse melhor, né, hierárquica, assim. Então, a gente sempre pensa isso aqui no portão de entrada, né? Se fosse a minha mãe, por exemplo, ou uma pessoa simples, né? Porque são pessoas simples, né?
como é que seria? Então, isso sempre motiva a gente, assim. Sem Meire, dúvida, Meire, acho muito, é muito interessante. A gente traz, né, essa construção histórica, né, a gente, é uma luta para a gente desfazer tanto nas instituições como na gente mesmo, né, porque parece que está impregnado, a gente tem que, por isso a gente tem que desnaturalizar, por isso a gente tem que olhar com outro foco, né, porque senão a gente fica nessa visão antiga, que mesmo muitas vezes a gente fala, não, não, mas na atitude a gente ou percebe que tem gente, às vezes a gente se percebe também, mas a gente percebe muitas vezes nas pessoas uma postura, né? Isso que você diz, uma postura de eu tenho, então eu sou melhor, eu sou superior, eu consigo dar conta, o outro não consegue dar conta, mas por que ele não consegue dar conta? Essa é a questão, né? Porque E tem, eu acho que tem também, assim, muitas coisas que, que vão direcionando para uma visão de mundo mesmo, né? Então, uma pergunta que eu faria é como é que a gente... Porque não é, nem sempre é simples a gente trabalhar com a formação das pessoas da equipe também, né? Para você provocar isso, né? Para uma outra visão de mundo mais humanista, mais natural, mais não consumo, né? Não tanta coisa do material, porque tem tudo isso tem a ver com o que a gente está falando, né? Eu sim, posso mais, eu posso fazer, a gente sempre fala aqui, eu posso fazer uma viagem para fora, se eu quiser me organizar, posso. Mas tem a ver com questão de classe também, né? Uma questão assim. Então, da gente. E aí, como é vocês assim trabalham muito com essa questão de formação de professores, né? Acho que é muito bacana a gente conversar sobre essas estratégias, a gente mobilizar, a gente sensibilizar as pessoas para levar, para poder trazer, né, essa desnaturalização, né? É muito importante isso mesmo. Só um pouquinho, Lica, já te dou. Eu acho que muitas vezes o que a gente tem feito, que eu acho que é bem interessante, é começar a pensar na sua própria família. Porque da onde ela vem, sabe? Como é que ela chegou aqui, quais são os valores que ela traz e quais são, que a gente às vezes fala assim, as famílias pobres, elas são multiproblemáticas, mas normalmente a gente tem muitos problemas mesmo, mas a gente tem muitas potências também. E se a gente pensar nas nossas famílias, também tem muita potência e também tem problemas. Todas as famílias têm. E a gente pode pensar em famílias muito ricas, até multiproblemáticas, né? As famílias não necessariamente têm problemas porque são pobres só. Então, depende do tipo de problema, porque depende do tipo de proteção que se tem, né? Eu acho que aí a gente entra na questão da desigualdade, né? Algumas famílias têm vulnerabilidades, porque a vulnerabilidade não é só social e econômica. Quando eu estou doente, eu estou mais frágil, eu estou mais vulnerável, né? Em vários momentos da vida, a gente se sente e está mais vulnerável, ou seja, a gente está mais propenso a correr riscos, né? E depende da proteção que eu tenho para diminuir os riscos e para me tornar não vulnerável ou menos vulnerável. Agora, muitas famílias na classe média, etc., têm proteção. Agora, com a desigualdade nas classes mais vulneráveis, econômico e socialmente, onde está a proteção? É pouco protegida, né? Então, eu acho que são questões fundamentais que a gente tem que tocar para trabalhar a formação mesmo, porque essa visão de mundo, né, ela vai nos dar o como lidar com o outro, né? E a gente está em espaços públicos, espaços de educação, que a gente tem um papel aí, né? Que é um papel ético, né? De olhar para o outro e de investir no outro e de acreditar no outro, né? Então, Meire, isso que você traz é realmente
para mim, fundamental. É um ponto que a gente, na educação, tocou, mas acho que tem que tocar mais, tem que trabalhar mais, sabe? Lica, desculpa, eu passei. Não, imagina, de jeito nenhum. Tem a Dirce, eu vou juntar meu comentário sobre a fala da Meire, junto com o que a Dirce está dizendo aqui no fórum. Ela diz assim, para rompermos com isso, é fundamental que haja escuta da realidade familiar. No cotidiano, há muito julgamento prévio da família como negligente, quando há algum problema. Quer dizer, a família já tem algum problema, né, Dirce? E a gente ainda julga, né? Taxa, né? Aliás, sempre é a mãe que é julgada, diz a Dirce. Muito importante essa sua fala, junto com a da Meire, a preocupação de vocês. Eu compartilho de pé junto com vocês. E quero lembrar aqui que nós, muitas vezes, temos atitudes muito moralizantes. Né? Quando a Meire diz assim, nós queremos ser os melhores, né? Os mais bacanas, a gente está moralizando. E essa moralização, ela tem um fundamento histórico, né? Na Constituição da educação infantil, tem esse tom que é de que nós devemos ensinar às famílias os valores da classe média. Então, tem uma questão de classe que atravessa aqui, tem um preconceito contra a pobreza que a gente tem que trazer à tona e discutir na nossa sociedade, porque senão a gente sucumbe, como estamos sucumbindo, inclusive, no meu ponto de vista, né? Então, é algo para a gente abordar esse preconceito contra a pobreza, e é só com lupa, como a Val está trazendo, como a Dirce está trazendo, a Meire, né? Que a gente vai olhar, só na escuta, como a Carla fez, com suas, né? Que a gente vai entender a complexidade e as questões aí de vulnerabilidade e de desigualdade social, porque essa é a palavra-chave que a gente vai entender ou a gente não vai patinar e não vai sair disso, né? Na perspectiva do direito. É super importante essa discussão. Super importante a gente compartilhar com a equipe, da gente trazer e tudo mais. Porque eu acho que assim, a gente tem que educar o nosso olhar, né? É isso, a gente muitas vezes não vê, né? A coisa do naturalizar, que a gente já falou tanto aqui. Como é que a gente educa o nosso olhar para ver coisas que estão fora do foco, para ver coisas que a gente não consegue ver no cotidiano? Como é que a gente educa? A gente educa discutindo, trazendo questões históricas, trazendo questões estruturais, enfim. Tem todo um trabalho a ser feito para a gente educar o nosso olhar e o olhar do outro, né? Quer dizer, a gente não vai educar o olhar do outro, a gente vai ajudá-lo a olhar diferente, né? Porque essas questões atravessam todas as relações das instituições com as famílias, né? Dirce, você quer falar, Dirce? Eu quero. Não, é uma questão, desculpem o atraso hoje, é que eu me preparei para ir para a escola e fazer a reunião de lá, porque hoje eu entro às 10 lá. Aí eu acabei ficando aqui, porque aqui eu consigo me articular melhor. Essa questão é uma questão que a gente trabalha há muitos anos na educação, muitos. Uhum. O pré-julgamento das famílias, sem a escuta, ele é catastrófico, né? Porque você tira de você toda a responsabilidade e assim, o outro não faz porque eu não quer, né? Tem um exemplo muito recente agora, né? Mas seria centenas de exemplos. Quando estávamos no momento de definir como que seria a primeira reunião com os pais, lá atrás, né? No começo da pandemia, uma questão que é sempre nevrálgica na escola é a questão do horário. Eu acredito que as reuniões deveriam ser à noite, porque fazer reunião na hora do almoço, fazer reunião de manhã ou à tarde, os pais não são profissionais autônomos, na grande maioria, e os patrões nunca entendem, ainda mais quando você tem a maior parte das mulheres como, né, chefes de família que são diaristas. Então, é uma coisa que a gente vem discutindo. E aí, quando tinha que marcar essa reunião na pandemia para conversar com os pais, tudo, o grupo de professoras propôs às 12h30. 12h30. E aí,
Foi horrível, né? Como 12h30, é hora do almoço, né? E tudo. Não, é nosso horário de trabalho, é um horário que, se é horário do almoço, a pessoa pode sabe, se mexer melhor, tá, tá, tá. E foi interessante por quê? Porque anteriormente as coisas tem hora que não se colam. O grupo de professoras pediu para a diretora mudar o horário da reunião, eu estava de férias, ela tinha marcado para 1h30, elas pediram para 1h, elas pediram para ser as 2 porque atrapalhava o horário de almoço. Então, eu fui juntando essas coisas para depois, né, trazer para uma discussão, porque é muito, né, por mais que a gente tenha um avanço na escuta e tudo, se você não prestar atenção nesses movimentos e não juntá-los e colocar, né, a olho nu para todo mundo olhar e falar, puxa vida, qual a diferença da gente e da família, né? Atrapalha o nosso almoço, atrapalha também da família, né? Então, a gente precisou fazer uma reunião às 12h30 para juntar todas esse caldo e discutir, né? Então, a segunda reunião já foi à noite, né? Então, é uma dificuldade enorme que se você não fica trazendo as questões, né? Ou problematizando essa questão da escuta, então vamos ouvir a família, vamos trazer aqui, ou se não dá, vamos falar pelo telefone, vamos ver o que está acontecendo. Então a gente tem muitos problemas e todo mundo tem que entender os nossos problemas, né? Mas quando é o problema do outro, então esse é um trabalho muito grande da formação. Se a gente não fica atenta, a coisa vai acontecendo, né? E a mãe é culpabilizada na maioria das vezes, né? E é isso, né? Eu gostei quando vocês falaram que existem... É claro, existem estruturas diferentes hoje de famílias, né? Mas falar que não são estruturadas, que são desestruturadas, é recorrente, né? A tentativa de usar esse adjetivo, né? Mas é isso que eu queria trazer à tona, né? A gente tem escutado cada vez mais as famílias, né? Mas ainda tem uma resistência, porque é muito mais cômodo, você se livra do problema e tudo bem, né? É muito interessante isso que você fala disso, porque a gente precisa, às vezes, ser um pouco chato até, né? Trazer essas questões e trazer de novo, porque uma coisa é estar no discurso, né? Outra coisa como esse discurso foi incorporado de fato na prática, né? E tem uma distância aí, né? E é nessa distância que eu vejo que hoje a gente tem que trabalhar. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, a gente respeita as famílias e tal, mas na prática faz reunião 12h30, né? Faz reunião durante o dia quando as pessoas estão trabalhando, e aí reclama porque as famílias não são interessadas nos filhos porque não vão na reunião, né? Aí fica difícil. Vai dentro dessa linha do família desestruturada, né? Que a gente tem que realmente revidar. Muito bom. Mais alguma coisa? Passamos? E a gente está vendo hoje, né, talvez uma luz no fim do túnel, apesar da pandemia, né? É interessante como esse trabalho de encaminhar propostas para as famílias fazerem com as crianças, como a professora entra, e agora os outros profissionais também, como foi citado aqui, né, ligam e entram, de certa forma, na casa das pessoas. E aí elas veem lá as vulnerabilidades, as dificuldades, mas também veem as potências, né? Então, começa a olhar a família, eu acredito, né, de uma forma um pouco diferente, começa a olhar que aquela família tem algumas necessidades que ela não via e tem algumas potencialidades que ela não sabia, e que quando ela faz uma proposta, a família muitas vezes não tem aquele material, mas se vira e pega outro material daquilo que ela tem em casa e faz e manda para a professora o que a criança está fazendo a partir do material que ela conseguiu. Enfim, os
professores e a escola estão vendo de uma maneira diferenciada as famílias. Eu tenho esperança nisso, né? E é isso que vocês já disseram, como a distância acabou aproximando, porque a família também está valorizando muito, o professor está valorizando muito a escola, porque está vendo como a falta, né? Como a criança fica também desprotegida sem a escola, né? Então, a minha cachorrinha que fica pedindo petisco aqui. Então, eu acho muito interessante isso que está acontecendo, né? Parece que a gente pode usar isso para essa discussão que a gente estava fazendo anteriormente, né? Acho que tem uma coisa da afetividade que entra aqui, que a gente pode utilizar, que a gente pode fazer a favor dessa outra visão, né? Afetividade no sentido do que me afeta, do que te afeta, né? Como é que a gente está sendo afetado, como é que a professora está sendo afetada pelas famílias, como é que as famílias estão sendo afetadas pela escola neste momento, e que outra qualidade a gente pode alcançar aqui, né? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar, que eu acho que é bem interessante também. Bom, e pensando em família em rede de proteção, né? Como é que nasce uma rede? Como é que ela se articula? A rede se articula de modo espontâneo? O que é preciso para constituir ou para incrementar uma rede de proteção social? Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão tendo articulações, vocês estão constituindo rede, vocês estão tendo dificuldade só com a UBS ou com a UBS com mais uma entidade? Como é que está sendo isso? Como é que está se articulando? A Vanessa levantou a mão. A gente nunca vê quem levanta a mão. Eu também passo. Pode falar a qualquer momento. Pode falar, Vanessa, por favor. Por favor. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Nesse momento, aqui no nosso território de Vila Maria, Vila Guilherme, já tinha uma rede de proteção bem estruturada, mas que ela se perdeu no momento da pandemia, né? A gente percebe que as pessoas ficaram um pouco com medo mesmo da pandemia, das situações, né? E de um local que está tendo uma vida normal, assim, né? A gente percebe que está todo mundo na rua, todo mundo, por causa da dificuldade que se tem de fazer isolamento social, da necessidade de trabalhar, do período tão grande da pandemia, né? E a gente na escola tem feito articulação com o posto de saúde, a DRE tem umas reuniões, a DCEL tem uma boa estruturação aqui, então tem reunião de rede protetiva, mas não está se passando do discurso, né? As ações que estão acontecendo um pouco, desde o início da pandemia, é do posto de saúde e da escola, né? Então a gente percebe que foi mesmo o período de pandemia, que a gente assustou, que a gente ficou amedrontado mesmo, assim. Eu acho que isso a gente precisa colocar, né? Como a gente ficou apavorado, as famílias ficaram apavoradas de todo mundo e houve o que era articulado falhou. Aí eu penso no que não era articulado, quais os problemas que isso veio a acontecer, né? E as ações foram acontecendo, mas eu acredito até que muito lentamente. A gente foi agindo, teve várias ações. Teve uma reunião que foi feita pela DRE, da Rede Protetiva, que até a Maria Aparecida está aí, a minha CP, e a gente pode... Eles perguntaram quais as ações que a gente fez como rede de proteção.
E a gente tinha feito muitas ações de acolhimento, ações de distribuir cestas, várias ações que a gente até teve dificuldade de, na hora da reunião, estar listando as ações. Elas aconteceram, mas, como estou te dizendo, assim, bem amedrontada, bem difícil. Elas foram, mesmo no local articulado. Eu penso de com um local que não seja articulado, as dificuldades que aconteceram, né? Mas eu acho que a gente, como ainda serviço público, que a gente precisa muito mais articular essa rede de proteção. Aqui no nosso território, a gente tem um pouco de dificuldade da articulação com o Conselho Tutelar e com o CRAS. É a maior dificuldade, pelo menos da nossa unidade, que eu percebo, porque a nossa região é muito grande, é o atendimento de muitas pessoas que acabam, o que a gente tem como estrutura acaba não dando conta, né? Mas a gente tem feito e tentando agir mesmo de pequeno, tentando articular com todos. Muito bom, Vanessa, muito bom. Realmente tem as dificuldades já normalmente que vocês tinham até, né? E a pandemia deixa isso mais difícil, mais complexo, né? Mas, como você diz, a gente cada vez mais precisa, né? E vai precisar, mesmo depois que passar a pandemia, né? Porque a vulnerabilidade vai continuar muito grande, né? E sozinho a gente não dá conta, né? Serão muitas questões. Então, essa necessidade que você diz de rearticular a rede é fundamental mesmo, né? Mais alguém quer contar? Eu fiquei pensando sobre isso que a Vanessa falou, e fiquei pensando como que num momento de tanta vulnerabilidade, e aí uma questão de saúde, né? A Vanessa até mesmo colocou, a gente ficou com medo, né? É legítimo esse medo, mas ao mesmo tempo eu penso que essa desarticulação ela é muito grave, né? Porque assim, é mais ou menos o que tem acontecido na saúde, o pessoal tem comentado, né? Como que as outras doenças ficaram represadas, como que as crianças, a questão da vacina, as crianças não foram vacinar, então tudo isso fica represado já num universo onde os órgãos não dão conta, porque a demanda é muito maior. Então, já estava pouco balanceado, como diz a Vanessa, né? Já tinha órgãos que não davam conta, porque é muita demanda, e agora está represado. Então, a gente pode prever aí uma situação bastante catastrófica. De verdade, eu acho que é para a gente abrir o olho e começar a arregaçar as mangas, porque vem coisa, né? Vem coisa por aí, e coisas muito graves, porque, além de tudo, todas as questões que todo mundo tem dito, né, de violência familiar, como que isso... Então, tá tudo lá por trás, velado. Se a gente não rompeu o véu, né, indo falar com as famílias, escutando, se aproximando, tentando, né, fazer uma escuta muito, muito perspicaz, né, muito delicada, porque... situações muito complexas, então acho que tem coisa grave por aí para pipocar. Com isso que a Vanessa disse, eu fico bastante temerosa. Não, e tem essa questão também, né? Na APA, Oi? Pode falar. Na APA tem um estudo da Vanessa, tem um estudo da rede protetiva daqui de quão grave se tornou a violência doméstica, né? De quão maior tem acontecido da falta da escola. Mas uma coisa assim que muito me preocupa, que as ações eles sempre perpassam, iniciando pela educação, né? Sempre a gente tem que dar um marco de início, que a gente também tem uma demanda muito grande de trabalho. Não é pouca a nossa demanda de trabalho, mas ela sempre perpassa. A gente teve uma discussão grande quando saiu o ano passado, acho que no ano de 2018 saiu uma portaria cobrando da escola a cobrança da carteirinha de vacinação. Da gente dar conta do serviço que é da saúde, né? A saúde tem que ter lá, lógico que as crianças estão todos os dias na nossa unidade, mas a saúde também tem que ter um controle da carteirinha de vacinação. Eu tenho uma filha já adulta, mas quando ela era pequena, o posto de saúde da minha região, ele ligava para mim quando atrasava uma vacina. A vacina dela dos 4 anos, eu atrasei 15 dias, o posto de saúde me telefonou, perguntando que dia que eu ia levar a criança para vacinar.
né? Então, também perpassar a gente, quanto educação, a gente também cobrar das outras instituições, isso eu digo com a intersecretaria. Não tem que ter uma responsabilidade da unidade educacional, do diretor ser responsável para o mês de agosto pegar as carteirinhas das crianças. Lógico que a gente sabe que quando é um momento de... Eu sou totalmente contra a vacinação na unidade escolar. A gente que é de EMEI, a gente tem uma dificuldade muito grande. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem atendido crianças por 1 ano somente. Aí, o mês de março, vem fazer campanha de vacinação da escola quando as crianças estão em acolhimento. Que acolhimento é esse? Né? Então, eu também, vocês me desculpem se eu sou de muita responsabilidade com o meu trabalho, com as crianças, mas eu acho que a gente acaba também na rede protetiva assumindo que não é da gente. Né? Essa questão, lógico que a gente sabe que quando a gente chega numa situação de crise, todo mundo tem que ajudar, mas a saúde falhou para a gente chegar nessa situação de falta de vacinação, de voltar às doenças, e a responsabilidade se tornar do diretor de escola. Né? E aí a gente acaba virando um administrador e tendo alguns problemas de dificuldades. Na educação a gente briga nos órgãos que são necessários, da falta do módulo correto. Eu tenho uma e-mail de 600 alunos, eu tenho 4 pessoas para fazer o apoio, né? É um módulo totalmente equivocado. Eu tenho uma CP e uma assistente, né? A gente faz as brigas, então os outros órgãos também precisam passar a brigar e não cobrar só da gente da educação. Não que eu estou me tirando a responsabilidade, eu quero que vocês me compreendam bem. Sim. Eu acho assim que a gente está abarcando por conta das crianças, e eu não sou contra, eu cumpro o que coloca, eu pego as carteirinhas, mas a gente acaba abarcando coisas que não é da gente. E aí fica bem difícil. A Dirce acho que levantou a mão também. E a Meire também tem uma coisa muito legal para falar. Meire, você podia falar, ela escreveu no chat, mas ela podia falar. Só acolhendo aí as questões que a Vanessa trouxe, sem entrar na discussão, mas eu acho que tem uma discussão muito importante aqui, e talvez isso que você colocou aqui seja uma coisa para discutir lá na rede, né? E com o posto, etc e tal, porque tem uma complementariedade, mas não dá para jogar para o outro, né? E, nossa, e essa vacinação no momento do acolhimento, concordo com você, não sabia que isso acontecia. Eu já sou muito reticente, não quero trazer essa discussão também, não acho que a gente deve entrar por aí, mas nas questões de medicar ou cuidar das crianças, eu acho que isso é tarefa dos pais, né? Então, dos pais acolher a vacinação das crianças, que também não é uma situação fácil para as crianças serem vacinadas, né? Elas têm medo e tudo mais. E é da família enfrentar isso com as crianças, né? A gente fica tomando muito para a gente faz isso sistematicamente, historicamente. E assim, Eliana, o posto de saúde não gosta nem que a gente chame as famílias para participar. Eles querem que a gente acolha a criança e é muito complicado. E aí, que acolhimento é esse que um estranho... Quando é o mês de março, o ano passado, a vacinação aconteceu no mês de março. Eu fiquei revoltadíssima, porque assim, não tem vínculo com a professora... Não tem vínculo com a professora, não tem vínculo com a escola, porque é o primeiro ano que está na escola e aí recebe vacinação. Bem complicado. Então, Vanessa, eu acho que nesse sentido, acho que uma discussão que se coloca nesse momento é a escola, o diretor de escola também tem que ter voz. E a voz, ela é do mesmo peso dos outros profissionais. Não tem profissional mais, né, que tem mais peso, né? Embora socialmente exista, tá? Mas acho que a gente tem aqui que defender um território, né? Que é o território da escola e da onde a gente fala. E a gente está defendendo a voz das crianças, é muito importante. Vamos dar muitas delicadezas nessas relações, né? Eu acho que a gente tem que olhar também, talvez com alguns outros, focar outras coisas também nessas relações com a intersetorialidade, porque tem muitas delicadezas. Mas eu acho que era legal ouvir as meninas também e depois a gente vai amarrando. Que horas são? Posso ler o da Meire? Vou ler o da Meire, talvez. Tá. Se bem que a Dirce está com a mão levantada, acho que mais tempo. Vamos dar a voz para a Dirce. Eu acho que é legal o que a Meire colocou aí, tem tudo a ver, né, do coletivo, mas eu estou vivendo uma experiência na UBS
que atende a maior parte dos nossos pais, muito interessante. A gente se aproximou mais, de uma forma mais efetiva, na montagem do comitê. E aí, conversando com o gerente lá, a gente vai vendo que a falta de estrutura é muito parecida com a educação. Então, eles estavam atendendo com 4 pessoas. Porque, tinham profissionais na UBS da Vila Borges. Então, tinha profissionais que se aposentaram, profissionais com comorbidades, profissionais que estavam já afastados há muito tempo e que o governo não vai colocando outros lugares. É a mesma coisa que a gente passa com a falta do módulo, né? Que foi colocado também. Então, a gente, quando faz a escuta do outro, você vê que a situação é cruel, né? É cruel mesmo. Então, assim, a gente precisa mesmo, eu acho que a aproximação primeira com a UBS, ela é fundamental, mas não nesse sentido de que eu tenho que participar das campanhas de vacina, eu também sou contra a vacinação na escola. Só que eu entendo também que a escola é um lugar obrigatório. Então, as crianças estarão lá, ou pelo menos a maioria, né, naquela faixa de idade, estará lá. Não todas, porque sempre tem criança fora da escola. Então, é muito mais fácil, e ainda mais quando você tem uma UBS que não é da saúde da família. Então, fica mais restrito ainda. Mas a gente tem tido, mesmo com esse quadro reduzido, um trabalho com a UBS bem bacana, assim. A gente andou localizando, né, conversando com as famílias, idosos familiares, que são arrimo de família, e a gente tem até uma bisavó que ficou com a guarda dos 2 netos, né, que pararam de cuidar da própria saúde com medo de se contaminar e trazer para as crianças. Então, a gente, junto com a UBS, foi introduzindo esses idosos, esses familiares, dentro da visita, que eles fazem uma visita, eles não são da saúde da família, mas eles fazem uma visita. Então, eles têm 1, 2 vezes por mês, e uma equipe vai atender nas residências, né? Então, a gente vai descobrindo, né, coisas que são feitas, mas a gente não sabe nem metade das coisas. E eu passei uma manhã inteira no posto com esse gerente, e foi, assim, muito interessante, porque é uma potência, mas eu concordo, Vameire, que a gente tem que, não cada um no seu quadrado, mas tem coisas que são da saúde, que a saúde tem que saber se ela vai entrar na educação, o que está acontecendo na educação naquele momento. Então, uma campanha naquele momento para as escolas é muito difícil, para as crianças, principalmente, gerenciarem isso, né? Porque é muita coisa nova. Fica um ambiente super agressivo. Por quê? Porque não tem o respeito, né? Você está no acolhimento e você entra com uma série de, né, de coisas, né? Então, eu acho que essa aproximação a gente também não tem, né? A única aproximação que a gente fez foi com o Conselho Tutelar, mas a gente ainda não tem o Conselho Tutelar no comitê. Dado pelo NAAPA e pela própria formação de DIPED, um acolhimento para a gente, né? Para a gente acolher quem acolhe e também nos acolhermos, né? É difícil quando você esbarra num desgoverno, né? Porque se não tem RH, não tem... É difícil uma política que efetivamente consiga abarcar, porque é um território que não tem só uma escola, né? São várias escolas, várias demandas, a gente sabe disso. Mas eu achei bem interessante esse coletivo Infâncias, viu? Muito. Dirce, eu vou convidar você para fazer um relato sobre esta manhã que você passou na UBS. O que você descobriu de novo que você não sabia? Mas escreve para a gente lá em Notícias da Prática sobre isso. Tá bom? Muito bom. Porque importante para esse momento. Porque
isso que vocês estão colocando são questões muito, muito importantes, porque, é claro, cada instituição tem a sua função, né? Não vamos misturar aí as funções, porque não vai dar certo mesmo. Essa coisa de vacinar criança na escola, realmente, não é função da escola isso, né? E acho que a gente tem que colocar o porquê não e se posicionar mesmo nesse sentido, né? Por outro lado, é isso que a Dirce coloca. Quando a gente se aproxima, a gente também vê as dificuldades do outro. É a mesma coisa com relação à família. Quando a gente se aproxima, a gente vê suas dificuldades, suas potencialidades. Quando a gente se aproxima da rede, da UBS, do CRAS, do CREAS, enfim, a gente também vai vendo todas as possibilidades que ali existem. E as dificuldades, a gente sabe que, por exemplo, o SUAS, que é o Sistema de Assistência, ele teve a verba cortada por quase 90%. Como é que você faz uma política sem recurso, né? Então, essas questões geram muitas delicadezas nas relações, né? Como é que a gente vai olhar para isso, né? E nesse sentido, a gente acredita que é a convivência e o vínculo que a gente pode... só um minutinho ali, só para terminar. Que pode nos dar, né, alguns elementos para a gente começar a se relacionar, a criar vínculo, né? Se a gente convive, como a Dirce, ela foi uma manhã, ficou a manhã toda lá, ela teve um momento de vivência ali, né? E possivelmente ela criou algum vínculo e já começou a pensar em ações conjuntas e trocas, etc., né? Fala, Lícia. Porque a Meire tem uma coisa aqui no chat muito legal, você vai rir. Ela diz assim, nossas escolas da região leste, estamos organizando no coletivo Infâncias Zona Leste, discutindo justamente a consolidação de políticas públicas intersetoriais que garantam direitos. Poderiam divulgar o manifesto? Aí ela bota o link do manifesto. A gente estava divulgando, vai estar lá na apresentação, no ambiente, o link para o manifesto. É um manifesto construído com vários coletivos, né? É muito legal. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de um coletivo, eu fiquei encantada com os depoimentos e com as coisas que lá aconteceram, com os discursos e com a força que tem nesses coletivos, né? É muito bacana. É isso que eu digo, é uma dessas redes, né, que oxigenam, né, todas as outras, né, e traz novas questões e luta por direitos. Isso é muito bacana. A gente ela supervaloriza. O link está aqui no chat, viu, Val? Então, desculpa, na verdade eu vi no chat aqui que a Dirce respondeu, divulgue sim o manifesto, aí eu acabei colocando, mas tudo bem ter colocado? Claro, ótimo, Meire. Eu queria também falar mais uma coisa, se tiver tempo. Oi, pode falar. Não, eu acho que a gente está aprendendo, né, a lidar com essa questão que é a rede de proteção. Mas, ao mesmo tempo, a gente está instrumentalizando a família a ampliar a sua rede de proteção conosco, mas verdadeiramente. Então, eu estava me lembrando agora das reuniões. Cada reunião que a gente faz com as famílias, a gente percebe um avanço, uma articulação. Primeiro da família conquistando o saber da tecnologia, que muitas no começo tinham pavor, né? Pavor, e que se atrapalhavam e tudo. E segundo, de poder discutir uma coisa que diz respeito à vida deles, mas de uma forma tão potente que é a própria vida, né? E todo mundo ser ouvido. Quando que a família teve tanta importância? A vida inteira a gente ficou lá, ó, na cabeça da família. Faça isso, faça aquilo, faça, né? Colocando todo o nosso... os nossos valores, né? Como já foi falado. Então,
eu acho que é uma potência formadora, mas não no sentido, não de ensinar, né, como a gente já discutiu antes, é ajudar a olhar que ela mesmo, tanto é que a gente mandou a nossa pesquisa primeira na pandemia, e aí quando chegou a pesquisa de vocês, tinha muitas perguntas parecidas e muitas iguais. E a gente ficou com receio da família olhar e falar, de novo estão perguntando isso? Então, a gente teve 160 famílias na primeira pesquisa que responderam, de 200. E a gente foi se aproximando das outras para saber o que estava acontecendo e tudo. Agora, por enquanto, a gente até ontem tinha 130. Então, as famílias, elas estão mesmo colocando a voz, né? Elas estão usando esse espaço que está aberto. Mas a gente está preparando também, né? A gente entrar na casa deles é um cuidado danado, né? É uma visita que a gente está fazendo. Mas é isso. Eu acho que é uma construção. A pandemia vai... se a gente conseguir sistematizar tudo isso de forma que isso fique, não na memória, mas fique na formação permanente, porque vai ser ótimo. E que aí a gente pode ir aumentando essa questão. Mas eu sinto, né, que as famílias não estão participando tanto, mas, puxa vida, 130 responderam, não tem 130 famílias participando do WhatsApp, respondendo para a professora. E eu quero pegar isso na próxima reunião, na segunda-feira, que é a reunião geral, para mostrar o resultado das pesquisas para né, para a equipe e problematizar esse resultado botando o WhatsApp do lado. Porque eu tenho um discurso de que as famílias têm um pouco caso, que a educação está em último lugar. Tá nada, né? Não tá. Eles estão conectados. E aí, quando você liga para a família, aí você vê que a família está até acompanhando, mas ela não quer postar. Ela não está postando, mas ela está acompanhando. Está presente, né? Está presente. Sim, é claro que não é 100%, né? Eu acho que a gente está construindo conhecimento como nunca nessa pandemia, sabe? Porque a necessidade está fazendo a gente olhar de outra forma e construir junto, né? Então, isso eu acho que vai ser muito interessante, apesar de todo sofrimento, de toda dificuldade, ninguém está, né, dizendo que não, mas está sendo uma oportunidade para a gente aproveitar e construir relações e construir conhecimento, que isso vai nos ajudar depois também, claro, né? Fala ali. Eu concordo com a Val, mas desde que a gente sistematize. Então, o convite para vocês escreverem vai nesse sentido. Vamos consolidar, sistematizando as aprendizagens e divulgando, porque quando a gente divulga, a gente discute, né, com outras pessoas. Val, tem um chat aqui que eu acho importante. Fala. Mas é bonito. A Maria Aparecida, ela diz assim, participei de um encontro com várias instituições de saúde e na APA. E percebi que nesse momento de pandemia, algumas instituições estão com dificuldade de atendimento, pois muitos eram atendimentos de terapia em grupo. Agora, no período eleitoral, não estão podendo utilizar as mídias também. Parece que o trabalho ficou bem difícil. E lá vai o negócio se acumulando. Pois é, essa questão do momento eleitoral também complica muito, né? Porque muitas coisas ficam em suspenso, né? Realmente é complicado. Mas, voltando à nossa questão da intersetorialidade, né? E da convivência e do vínculo, né? É assim que a gente pode construir. A gente acredita que a gente pode ir construindo aos poucos uma rede, né? Nessas formas de intervenção, nessa convivência, né? E a gente acredita, sim, que a gente precisa de um novo pacto para criar uma rede, né? A gente precisa pensar no que é fundamental para todos nós, né? E não dá para negar
eu não acho que a escola tem que levar todo o resto a reboque, absolutamente, né? Mas não dá para negar que a educação constrói conhecimento, tem valor, e que muito, muito é importante que a gente veja que a família está todo dia na escola, a criança está todo dia na escola, e não é isso que acontece nas outras instituições. Então, a escola tem sim um conhecimento muito grande dessas famílias e dessas crianças. Ela tem capilaridade, tem escolas em todos os lugares. Pode não ter outras instituições, tem escola lá. E ela tem legitimidade frente à população, frente à comunidade, né? A escola é valorizada pela comunidade. E a gente sabe que não dá para ter direitos garantidos se a gente não tem uma intersetorialidade. Por quê? Porque se a gente pensa que a criança e a família ela é do território, né, as instituições têm que trabalhar com essa família do território. Porque se a gente desarticula, se a rede está desarticulada, a gente tem uma desarticulação familiar também. Porque a família ela é integral. Como a educação tem que ser integral, a família tem uma integralidade também. Então, ela tem os seus problemas, esses problemas se relacionam e eles se vamos dizer, influenciam, afetam, né? Se a gente pega uma questão de saúde, sem pensar na questão da educação e da questão socioeconômica, a gente está desmembrando, né, uma coisa que tem uma integralidade. Então, a importância da intersetorialidade também, a gente acredita que está nisso. Continuar a dar essa integralidade para a família, porque sem isso ela mesma pode ter mais questões, mais problemas, né? Então, a gente vê, sim, a importância da escola não para levar nas costas, mas porque ela conhece melhor do que nenhuma outra a família, né? O Bernardo Toro diz que constituir rede é mobilizar vontades. Eu acho super interessante, bonito isso, né? Como é que a partir de uma problemática, e agora na pandemia a gente tem, né, problemáticas maiores e problemáticas menores, né? Como é que uma problemática local pode mobilizar famílias e instituições para uma ação comum? Sem pensar que o meu papel eu continuo desempenhando, o papel da saúde, o papel da assistência, todos têm o seu papel a desempenhar. Mas existem ações comuns e isso pode ajudar na criação de uma intersetorialidade. Que tema que a gente tem que é comum e que é de interesse de todas as instituições, que a gente pode pensar numa ação simples, pequena muitas vezes, né? Que objetivos a gente pode ter comum, que consensos a gente pode ter, né? Como é que a gente vai construir um conhecimento que tem a ver com a saúde, com a educação, com a assistência, enfim, com a cultura, né? Como é que essas ações podem se articular pensando em uma temática, por exemplo? Eu acho que essa é uma forma interessante de pensar como começa uma rede, né? Como começa esse trabalho de intersetorialidade, né? E eu acho interessante um exemplo que da importância da intersetorialidade, não só pontual, mas que eu acho que ela também pode ampliar as políticas públicas, né? Um exemplo que eu acho interessante quando começou a pandemia, que quem recebia aquele cartão merenda eram as famílias ligadas à Bolsa Família ou à renda cidadã. E com relatórios, com registros que foram mandados para a secretaria, esse cartão foi estendido para as famílias das crianças matriculadas. Então, ela também gera, né, uma possibilidade de ampliar as políticas públicas, o que é muito interessante, né? E tem um exemplo interessante aí que a Lica vai contar para a gente. Então, esse é um dos municípios, eu e a Val, a gente trabalha com 5 municípios do interior paulista, e o município mandou para a gente essa proposta muito simples, muito singela, mas que ao mesmo tempo responde a uma necessidade. Eles observavam que as pessoas não sabiam usar a máscara corretamente,
aliás, a gente observa isso em São Paulo também, né? E eles fizeram uma árvore com máscaras, então eles fizeram doação, essas máscaras as pessoas podiam pegar, e dentro tinha uma explicação, e foi uma ação feita entre a EMEI e a UBS. Né? Com essa simplicidade, né? Mas que responde um objetivo, é uma ação possível de ser feita, né? Você cria uma sinergia para responder um problema absolutamente estratégico, porque a máscara é o grande, máscara e mão e distanciamento, estar né, ao ar livre, são os três pilares aí. Se a gente, né, fizer isso, a gente já salva bastante pátria, né? Então, bem estratégica. E depois tem o grande exemplo, que esse é um farolete para nós, né? Que são as ações aí da favela de Paraisópolis, que participam, inclusive, do G10, que é o grupo das favelas, das maiores favelas brasileiras, né? Então, expandindo essa tecnologia aí, e assim, lembrando, claro, que Paraisópolis, ontem tinha a menina de Paraisópolis, né? Que nos falou, contou um pouquinho mais, mas, assim, já haviam instituições muito fortes em Paraisópolis. Depois tem uma comoção social, uma violência muito grande contra os meninos lá, pegos ali na festa e massacrados, aquele horror que nós assistimos, né? Como é que essa favela se organiza, né, em torno da pandemia de forma super eficaz, muito forte, distribuindo marmita, limpando as ruas, vigiando por quarteirão para ajudar as pessoas que teriam Covid, enfim. Então, tem uma ação aqui que é exemplar, que a gente tem que carregar no colo aqui, porque é uma ação de muito sucesso, né? Ações muito bonitas, né? Muita solidariedade, nossa, é interessantíssima essa. Só um temperinho aí nessas ações, eu acho bárbaro isso. Eu tenho uma ex-aluna da EJA que mora em Paraisópolis, e eu perguntei, tenho acompanhado ela, né? E ela falou que as mães não deixaram de pagar em nenhum momento, porque ela montou um contraturno escolar, né? Depois que ela se formou na EJA, e as mães, mesmo na época que as crianças estavam em casa, 100%, ela não deixou de receber o salário. As mães muitas continuaram a trabalhar, e elas queriam manter o espaço, manter a sua vaga, né, e ter uma segurança de que a qualquer momento eles vão ter o acolhimento dos filhos novamente, né. Então, tem uma rede lá que é fundamental. A gente precisa aprender muito com as comunidades. Vai passar uma manhã em Paraisópolis com a sua aluna. Ela está esperando minha visita. Eu separei um monte de material para ela. E a gente tem, assim, discutido, né, um pouco o currículo da cidade, para ela se apropriar bastante disso, porque ela atende as crianças. Então, ela sempre está de acordo, e as crianças estão nas escolas municipais, né? Algumas nas estaduais, mas muitas nas municipais, né? Então, é uma forma também de ampliar essa questão do currículo, né? A gente tem que se preocupar com isso, não é só a escola. Tanto é que a gente convidou para o comitê da infância 2 cuidadoras, que são as que mais cuidam das crianças lá na escola, para elas fazerem parte. Semana passada a gente falou, puxa, como é que a gente não pensou nelas, né? Porque isso veio, essa ideia aconteceu numa conversa com a mãe, que a gente estava levantando como é que ela estava se virando, como é que estava a vida e tal, e ela falou do apoio da Andréia, ficar com os 3 filhos dela, né, para ela poder trabalhar, está trabalhando no restaurante de um hospital em Taboão da Serra. E aí abriu, sabe, acendeu aquela luzinha, falar, puxa vida, a gente precisa mesmo ir para o território. Então, a gente está trabalhando com elas essa entrada, esse dia 20 a gente tem uma reunião, vamos ver, se tudo der certo, a gente vai ter as cuidadoras lá também falando um pouquinho, porque a vida da criança não é só na escola, né?
Interessante isso, né? Que interessante que ao invés de você dizer, fica com o cuidador, não, traz a cuidadora, vamos ver o que, né? Como é que a gente pode junto pensar algumas questões, porque no fundo é a criança que interessa, né? É para ela que a gente tem que olhar no fundo. Se está com cuidador, ou a gente tem que introduzir isso e ver o que de melhor dá para fazer ali, né? Sim, porque antes da pandemia a gente já sempre conversava nos corredores, assim, né, no pátio, quando elas estavam lá, convidava para algumas ações, e todas as ações de final de semana também, mas tinha uma discordância em algumas coisas, né? E às vezes elas nos ajudavam também a resolver problemas que a gente não conseguia, porque elas conheciam mais a história familiar daquela criança do que nós mesmos. Então é uma teia aí bem forte, né? Que traz coisas bem, né, bem legais. Muito legal. Muito bom. Bom. Vai depois escrever sobre isso também, Dirce. Dirce vai escrever muito, Dirce. Oh, meu Deus, eu tenho que ficar um dia inteiro escrevendo, porque, vou fazer um podcast, isso sim. Podcast. Podemos, A gente podia mesmo ter, né? Porque o podcast ele é muito mais rápido, mais imediato, né? Eu gosto de escrever, mas gosto de falar também. Então, vamos fazer isso, vamos fazer. Então tá aí a sugestão, vamos embora. A gente se fala. Bom, voltando então, pensando em todas essas questões e essas coisas tão interessantes que vocês trazem aqui, né? Como é que a gente pode começar a olhar se isso ainda não está, não avançou, né? Como é que a gente pode começar a olhar a questão do território? E eu lembrei desse matemático que falou em 1933 que o mapa não é o território, né? A mente humana só é capaz de perceber parte do todo, dando sentido ao mundo de acordo com as experiências vivenciadas, constituída pela cultura, linguagem, crenças, valores, interesses e suposições. Ou seja, cada um vai perceber parte do todo. Como é que a gente olha um mapa e, com o conhecimento das outras pessoas, começa a ver que ali tem um território. Então, a gente pensou numa coisa muito simples, que é construir um mapa do território com as instituições do entorno da escola para começar. Pegar do Google Maps mesmo, né? Localizar a escola, localizar as instituições e os espaços públicos, enfim, que existem ali, e levar isso para o comitê, porque outras pessoas vão trazer conhecimentos de outras instituições, de outros locais culturais, de outros, enfim, espaços, né? E aí a gente adensa esse mapa, né? E é possível, a partir daí, entrar em contato, né? Ter uma visão do que tem nesse território, discutir o que é interessante para a escola e para o território, o que há ali, e começar a tentar estabelecer relações, né? Então, a ideia é construir um mapa do território, preparar esse mapa com antecedência, levar na reunião, incluir o conhecimento de todos, né? Fazer contato e aprofundar essa interação. Não precisa necessariamente ser a dupla gestora, ou a diretora, ou a coordenadora só a fazer. Pode começar com esse mapa e depois, a partir da discussão e do acréscimo, outras pessoas podem começar a fazer essas relações, pode fazer relatos, enfim. Interessante que começar no Comitê da Infância, isso pode se alargar depois para um comitê intersetorial, né? Eu acho que pode ser bem legal isso. Para ajudar nisso, a gente traz aqui algumas referências, né? Que vocês devem ter outras, né? Mas no próprio site, né, da prefeitura tem todas as áreas, assistência, saúde, cultura, etc. E lá tem os equipamentos, os endereços dos equipamentos, os telefones, e é uma forma da gente conseguir contato, né?
Além disso, tem outras possibilidades, como o plano de metas, estratégias do Plano Municipal da Primeira Infância, que tem muito dado, o mapa da exclusão, o Observatório da Infância, né? A gente, na reunião que eu participei do coletivo, teve uma supervisora de DRE que fez um trabalho muito legal de levantar dados, acho que foi a partir do mapa da exclusão, e ela levou, e foi muito interessante, deu uma visão muito bacana de assim, olha, existem muitos equipamentos da educação, mas existem poucos equipamentos da assistência. E ela fez um discurso ali, a partir dos dados, que foi muito interessante. Enfim, a ideia é que a gente possa começar a construir e adensar essa interação, né? E o que a gente queria pedir para vocês a gente já tem lá um fórum no ambiente de articulações no território, que vocês entrem e contem para a gente o que vocês estão fazendo, quais as questões que deram certo, quais as questões que vocês têm para aprimorar esse trabalho, né? E necessariamente não precisam ser vocês que relatem, podem ser outras pessoas do comitê que vocês depois colocam lá no fórum, né? Esse fórum vai ficar aberto, a gente não quer dar mais tarefa, porque a gente sabe que tem muita tarefa, muitas demandas, muitas coisas que vocês têm a fazer aí. Mas a gente acha que é uma forma da gente conhecer e de todos nós conhecermos essas ações que estão acontecendo nos territórios. Tem alguém levantando a mão? A Dirce? Sim, não, só para compartilhar que quando a gente monta o nosso PPP, e tem um item lá que é o mapeamento dos equipamentos de saúde, esporte, lazer e cultura. Território, mas numa perspectiva da rede de proteção ambiental. Então, no nosso PPP, a gente levantou da saúde tudo que a gente tinha. Então, eu comecei com 3, 4, e aí com o grupo da escola a gente foi aumentando. Aí os equipamentos de lazer, muitos são lazer e educação, né? E equipamentos de educação e assistência social. Mas isso está no mapa, é muito bacana. Estou tentando lembrar de um programa que uma professora à noite, que eu trabalho com ele à noite, usou. E aí eu fui lá para estudar um pouco o programa, tal, descobri que tem uma parte do programa que você joga lá, por exemplo, eu coloco lá minha e-mail, né? E aí eu vou localizando coisas no território e ele vai localizando no mapa para mim. Então ele constrói um mapa, que tem o mapa, o Google Maps como fundo, né, de aplicativo, mas ele vai construindo o mapa do meu território. Eu achei bárbaro isso, porque eu quero trabalhar os equipamentos de lazer, né? Eu estou puxando aqui. Manda para a gente coloca no ambiente para todo mundo. É fantástico usar aquilo. Por quê? Nossa, que bacana, eu não conheço. Fica muito, muito legal. Eu estou procurando aqui, se até o fim do nosso encontro tiver, já ponho aqui no chat, tá? Ou então você manda uma mensagem para a gente, aí a gente põe no ambiente também para todo mundo, tá bom? Depois. Tá joia. Eu acho que isso dá uma visão muito legal, né, do território, dá uma coisa meio integral, né, do que está acontecendo ali, do que tem ali. Outra forma também é usar a metodologia que a Lica colocou no encontro passado, né, para a própria unidade, que é aquela coisa qual é a realidade, qual é o meu desejo com relação à rede e como? O que eu vou fazer, então, para alcançar esse desejo? Também é uma forma de trabalhar com isso, né? Com essa questão da intersetorialidade, que a gente sabe que daqui para frente vai ser cada vez mais importante, a gente não dá conta de tudo sozinho, não é para dar mesmo, né? Mas a gente pode fazer ações conjuntas e eu acho que isso é fundamental, daqui para frente a gente vai precisar mesmo. Gente, mais alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa? A gente está já quase terminando.
Tudo bem? Faz sentido isso que a gente falou? Dirce falou que sim. Outras pessoas acham que faz sentido? Tem a Dirce, justamente, colocou aqui no fórum já faz tempo, perguntando para a Meire como faz para participar da reunião dos coletivos. Talvez fosse uma resposta que interessa a todos. Você quer responder, Meire? Oi, gente, tudo bem? O coletivo ele tem um Facebook, Coletivo Infâncias da Zona Leste. E aí pode enviar lá o convite, o pedido, e a gente adiciona na reunião do coletivo, sim. Tá bom? A gente vai ficar sempre feliz com mais uma pessoa bacana com a gente. Que bom. Eu acho que o link está no chat, inclusive. Tá bom? Mas se não tiver, é só colocar Coletivo Infância Zona Leste no Facebook e falar com a Laís lá, que é a nossa master do Facebook, responde tudo, e a gente encaminha, tá bom? Para o melhor grupo. Tá bom? Tem vários dias, né? Muito obrigada. Obrigada, que ótimo. Bom, gente, então, para finalizar, está falando, Dirce? Não? Para finalizar, então, a gente traz de novo o Cláudio Edinger, né? Uma foto linda dele, que a gente não sabe aí o que é mais importante, o que está no foco, o que está no desfoco, o que a composição nos traz, né? O Cláudio Edinger é brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro em 52. Ele é o pai dele é alemão, a mãe é russa. Portanto, ele é um fotógrafo vivo, um dos mais importantes do Brasil, tem reconhecimento internacional e tem um trabalho muito extenso, né? Tem outras séries, e dessa mesma série tem muitas fotos muito interessantes, acessíveis na internet, que a gente pode usar e abusar aí desse artista que traz tanta reflexão para a gente, né? Tanta coisa para a gente pensar. Acho que é isso. Eu vou parar de compartilhar aqui. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Fala ali. A Tatiana. Ela diz: obrigada pelo encontro, alargamos nossa compreensão sobre conceitos, refletimos muito com os exemplos do cotidiano das unidades que compartilharam suas experiências conosco e as saídas possíveis. Forte abraço. Muito obrigada, Tatiana. Muito obrigada a todas vocês. Eu acho que foram reflexões muito, muito importantes, muito interessantes nesse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa disso, refletir e buscar saídas, né? Eu penso que essa reflexão que a gente fez aqui, lá pelas tantas, né, sobre as aprendizagens, sobre o que a pandemia tornou visível, né, e sobre o que a gente vai aprendendo e que a gente pode compartilhar tanto aqui, e essa reflexão sobre a sistematização, e assim, esse é o intuito do fórum. Né? Ele não é um fórum de controle para ver quem está fazendo, não é isso que está nos importando. O que é um lugar para a gente poder conversar sobre alguns assuntos e para que vocês venham nos contar coisas e elaborar coisas e sistematizar o pensamento. Essa é a intenção, né? É um campo de escrita, uma oportunidade de escrita, onde vai ter alguém que vai escutar, né? Que somos nós, nós todos, do grupo, inclusive, né? Então, eu acho que esse é o convite, né? Tem o Fórum das Articulações Territoriais, tem o Fórum de Notícias da Prática, eles se confundem, também não tem problema nenhum, a gente tem problema, né? Assim, o Notícias da Prática é como se ele fosse um pouco mais amplo e ele coubesse outras coisas que resvalam aqui na formação, mas que não foram objeto de formação, mas que vocês têm feito, que vocês já faziam, né? É para a gente realmente dar visibilidade, porque a gente entendeu
que esse é um grupo muito potente. Esse é o grupo 3, mas o grupo 2, o grupo 1, o grupo 4, né? As pessoas que vieram, que responderam ao convite desta formação, são pessoas que têm muito para contar. É por isso que a gente abriu esses fóruns e é por isso que a gente abriu nossas orelhas para escutar o que vocês estão fazendo aí na ponta e que a gente considera de muito valor. É nesse sentido. É isso aí, meninas. Acho que não tem meninos, né? Bom, um ótimo dia do professor para todas, né? Gente, muito obrigada, né, pela participação, pela escuta, né, pela presença aqui. Para a gente é um prazer e um grande aprendizado estar com vocês também, né? E, bom, a gente, se ninguém tem mais o que dizer, a gente se despede e a gente fica no aguardo do próximo, né? A Cisele está aí. E dos próximos. Eu adoro. Eu fico... Eu ia falar, Cisele. Aqui a reunião toda, eu queria agradecer vocês são maravilhosas, meninas potentes e poderosas, no que fazem, no que pensam, no que propõem. Foi muito bom estar aqui hoje, essa manhã com vocês, viu? Muito obrigada aí pela partilha desses conhecimentos, desses saberes e dessa potência toda. Um beijo em cada uma. Obrigada, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.